A exclusão de Lewis Hamilton no Grande Prêmio da China tomou um rumo inesperado. O que parecia ser uma infração técnica clara transformou-se no centro de uma controvérsia crescente nos bastidores da Fórmula 1. Novas informações vêm à tona e podem explicar de fato o que ocorreu na configuração da Ferrari, alterando completamente o panorama atual. Nos bastidores, engenheiros, analistas e equipes adversárias começaram a reunir indícios que apontam para a origem do desgaste excessivo da placa inferior, fato que fez Hamilton perder a sexta posição. Esse problema não se resume a um carro muito baixo, mas pode ser resultado de uma falha estrutural na gestão da altura do automóvel da Ferrari, aliada à possível omissão de dados críticos antes mesmo do início da prova. Desde simulações incompletas durante a pré-temporada, até as consequências imprevistas das mudanças na configuração entre a corrida curta e a principal, os indícios começam a se alinhar e levantam sérias dúvidas, não apenas para a Ferrari, mas também para os parâmetros técnicos estabelecidos pela Federação Internacional de Automobilismo. Muito precisa ser investigado, e as implicações vão além de um único fim de semana de competição. Por isso, não deixe de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e acompanhar até o final, pois iremos dissecar cada aspecto dessa nova teoria e o que ela pode significar para o futuro de Hamilton na Ferrari. Poucas horas após a agitação da bandeira quadriculada em Xangai, as esperanças da Ferrari se desmoronaram. Hamilton terminou na sexta colocação, e Charles Leclerc trouxe o carro para casa na quinta posição, consolidando o que parecia ser um conjunto robusto de pontos, após um início turbulento na temporada de 2025. Contudo, o que se seguiu virou o fim de semana de prova de cabeça para baixo. Ambas as Ferraris foram desclassificadas após as inspeções pós-corrida. O carro de Charles Leclerc foi considerado abaixo do peso mínimo exigido, enquanto o de Hamilton foi penalizado pelo desgaste excessivo da placa inferior. Inicialmente, esses erros pareciam meras falhas de conformidade, algo raro em equipes de ponta. Mas agora surge uma nova hipótese que oferece uma explicação mais complexa para o ocorrido e retrata de forma mais detalhada a campanha da Ferrari na temporada de 2025. Analisando a desclassificação de Hamilton, a placa protetora situada na parte inferior do carro, que assegura uma altura mínima, acabou se desgastando excessivamente e não atingiu a espessura mínima exigida de 9 mm. No caso dele, as medições realizadas após a prova indicaram que a placa havia se deteriorado para abaixo desse limite, com medições de 8,6 mm no lado esquerdo, 8,6 mm na linha central e 8,5 mm no lado direito. A Ferrari reconheceu o equívoco, confirmou a exatidão das medições e admitiu não haver justificativas que pudessem atenuar a penalidade. Consequentemente, a Federação Internacional de Automobilismo aplicou a desclassificação de imediato. No entanto, novas análises dos bastidores sugerem que o erro não foi apenas um simples deslize. Há indícios de que a equipe foi surpreendida por um problema relacionado à altura do carro, originado pela ausência de dados de funcionamento a seco com Hamilton durante os testes de pré-temporada no Bahrein. Naquela ocasião, o carro apresentou uma dificuldade técnica que impediu a realização de uma simulação completa de prova, deixando de lado informações essenciais sobre o comportamento do automóvel em sessões prolongadas, com cargas elevadas de combustível em pista seca. Chegando ao Grande Prêmio da China, que representou a primeira prova completamente em pista seca completada por Hamilton nesta temporada, esses dados faltantes podem ter tido um impacto significativo. A teoria é a seguinte: após elevar a altura do carro na Austrália para lidar com as condições acidentadas e molhadas do circuito de rua, a Ferrari reduziu novamente a altura para a China, esperando um asfalto mais uniforme e previsível. Sem uma simulação adequada para uma pista seca, pode ter havido um ajuste demasiado agressivo na altura, sem a devida consideração sobre como a placa inferior se comportaria sob as condições de alta carga de combustível e de prova prolongada. Além disso, a vitória de Hamilton na corrida curta, disputada sob estratégias distintas de consumo de combustível e pneus,
pode ter mascarado o problema inicial, levando a equipe a não perceber o erro iminente. Esse raciocínio ganha força ao se comparar com a situação de Charles Leclerc, cuja desclassificação ocorreu por uma razão completamente diferente. Após danos iniciais no aerofólio dianteiro, a equipe optou por substituir a peça antes da pesagem do carro, conforme as regras permitem. Contudo, mesmo com o aerofólio reserva, o veículo ficou 1 kg abaixo do peso mínimo de 800 kg, após o esvaziamento do combustível. Isso evidencia que os cálculos iniciais referentes ao aerofólio e ao consumo de combustível estavam equivocados. Um descuido raro, porém caro, para uma equipe do mais alto nível. A Federação Internacional de Automobilismo reconheceu que a Ferrari seguiu os procedimentos, mas não encontrou justificativas para a discrepância de peso, resultando na desclassificação. Esses acontecimentos renovam o escrutínio sobre a filosofia de configuração da Ferrari e demonstram o quão sensível o modelo de carro pode ser a pequenas variações na altura. Se a aerodinâmica do veículo depende de uma margem muito estreita de ajuste, torna-se simples ultrapassar os limites legais sem perceber. Enquanto um carro com maior faixa operacional suportaria melhor os solavancos, variações no consumo de combustível e até irregularidades do traçado, um carro altamente sensível pode obter grandes ganhos de desempenho quando perfeitamente ajustado, mas sofrer de forma dramática com qualquer desvio. Isso pode explicar tanto o desgaste da placa quanto o desempenho inconsistente entre as seções. O aspecto mais frustrante para Hamilton é que nenhum desses problemas parece ter sido causado diretamente por ele. Na prova curta, ele se destacou ao conquistar a primeira pole position e a vitória com a Ferrari, enfrentando os desafios impostos pela configuração e pela comunicação interna da equipe, inclusive uma conhecida troca de mensagens de rádio com a equipe de apoio. Contudo, todo o seu esforço foi anulado por um problema que agora se mostra como parte de uma falha sistêmica mais profunda na preparação para a corrida e na validação da configuração da Ferrari. Após a prova, Hamilton permaneceu contido. Embora não tenha criticado publicamente as decisões da equipe, suas declarações deixaram transparecer uma frustração crescente. Ele comentou, de forma breve, sobre a falta de aderência traseira e a dificuldade em manter o carro estável em baixas velocidades nas curvas, sintomas compatíveis com uma plataforma aerodinâmica instável e possivelmente com uma configuração aquém do ideal. Isso é especialmente decepcionante, considerando o empenho demonstrado por ele durante a corrida, mesmo diante dos danos iniciais ao aerofólio. As consequências das duplas desclassificações são sérias. A Ferrari agora se encontra atrás dos líderes do campeonato por uma margem considerável, e ambos os pilotos perderam pontos importantes. Além disso, a confiança entre piloto e equipe, especialmente com Hamilton ainda se adaptando à vida na equipe vermelha, está sendo colocada à prova. Em uma equipe como a Ferrari, não há espaço para erros repetidos em aspectos tão fundamentais como a altura do carro e o peso do veículo. Quando esses parâmetros falham, surgem dúvidas não apenas sobre a execução, mas também sobre os processos internos e os controles estabelecidos. As novas evidências sugerem que o erro pode não ter sido fruto de descuido, mas sim de uma falha estrutural, derivada da falta de dados reais, de uma filosofia de configuração possivelmente excessivamente agressiva, e de um carro que se mostra demasiadamente sensível para operar de forma consistente ao longo dos fins de semana de prova. Se esse for o caso, a Ferrari precisará ir além de um pedido de desculpas e rever toda a calibração da altura do carro, aprimorar a correlação entre simulação e desempenho em pista e assegurar que tanto Hamilton quanto Charles Leclerc confiem plenamente nas ferramentas oferecidas. Para Hamilton, o episódio não representa apenas um revés, mas um alerta. Ele se uniu à Ferrari com o objetivo de fazer história e lutar por um 8º título mundial. No entanto, esse sonho só se concretizará se a equipe ao seu redor conseguir entregar um carro que não apenas seja veloz, mas também compatível, confiável e adaptável. Na Fórmula 1 atual, o menor detalhe técnico pode comprometer o trabalho de um fim de semana inteiro.
Deixe nos comentários sua opinião sobre esse episódio em desenvolvimento. Você acredita que a Ferrari enfrenta um problema mais profundo e que conseguirá resolvê-lo antes que outros fins de semana sejam prejudicados? E lembre-se, se você quer se manter informado sobre cada reviravolta dessa temporada dramática de 2025, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muito mais a ser descoberto, e estaremos aqui para apresentar cada detalhe, cada atualização e cada revelação. Afinal, esse incidente demonstra que os desafios da Ferrari vão além dos tempos de volta. Por trás de cada desclassificação, cada mensagem de rádio e cada decisão na parede dos boxes, existe uma história que pode influenciar os resultados do campeonato de formas inesperadas, seja por vulnerabilidades na configuração, por falhas processuais ou por problemas na comunicação. A equipe precisará evoluir rapidamente se quiser competir com equipes como McLaren e Red Bull a longo prazo. Com Hamilton enfrentando um momento decisivo na temporada e Charles Leclerc buscando consistência em meio a incertezas técnicas, a pressão só aumenta. Cada sessão de treinos, cada volta de classificação e cada corrida podem significar a diferença entre uma luta pelo título e uma campanha comprometida por erros evitáveis. Em um esporte tão exigente quanto a Fórmula 1, a margem para erros tende a diminuir a cada semana. Não perca nenhum detalhe, pois a temporada está esquentando, os riscos estão crescendo e cada nova semana traz outra reviravolta. Agradecemos por assistir e nos encontramos na próxima oportunidade.